Está no ar o Cromo, a segunda edição de hoje da caderneta de Cromos, com o Nuno Marco. E atenção que a edição esta edição, aliás, é feita de um assunto sensível. Estamos todos de fato de treino. É feita de fato de treino, exatamente. E de maiô. Exatamente. Bom, não vale a pena suavizar as coisas. Um dos maiores pesadelos da minha vida eram as aulas de educação física. Mas porquê, pá? E sempre 5. só posso agradecer a Deus Nosso Senhor e talvez a uma ou duas cunhas não ter ido à tropa. Porque a sensação que eu tenho, e tu deves confirmar-me isto, Ribeiro, é que a tropa era as aulas de educação física da escola, só que vezes 1000. Vezes 1 milhão, sim. Pois, toda a ginástica para mim era um pesadelo. Desde a primária até à secundária. Mas não gostavas de nada, nenhum desporto, nada? Eu não gostava de nada. Não! E corfball? É verdade, nada. Como nos bons filmes de terror, o mais assustador não eram os exercícios em si. O mais assustador era a espera na fila para o exercício. Viram todos a fazer como deve ser, não é? A maneira como uma pessoa via aproximar-se a tortura, fosse ela no espaldar, Oh não, faltam só 4. no espaldar, no 3, plinto, 2. no boque. No quê? No boque! Que é o É o boque? cavalo, aqui é uma coisa parecida com o cavalo. Aquela coisa de madeira que tem que saltar. Sim. Mas sem argolas. As cordas. Não, o cavalo tem argolas. Sim. O que não tem argolas é o plinto. O boque e o cavalo acho que são a mesma coisa. E havia Aliás, um que era o super. Quando tu vais ver uma corrida de cavalos, dizes: ei, olha para os boques a correr. Digo sempre isso. Bom, porque é em inglês, não é? Sim, Cavalo em inglês claro. é boque. Claro que é. O meu querido boque, listão. Bom, no meu caso, dar uma mera cambalhota era assustador. Mesmo que fosse uma cambalhota no chão em cima de um colchão. Ainda hoje não consigo. E depois começavam as variações, que era tipo dar uma cambalhota em cima do plinto. Aí eu questionava-me seriamente se aquilo não era ilegal. Se adultos podiam obrigar crianças a fazer aquele tipo de coisa. O plinto era aquela coisa de madeira por baixo, tinha vários andares, vários níveis, não é? Podias tirar para ficar mais alto ou mais baixo. Para ficar mais alto ou mais baixo. Mas quantas vezes eu não sonhei em aulas de ginástica que a polícia entrava para ali dentro e detinha o meu professor e parava com aquilo tudo? Nunca aconteceu. Nunca. O espaldar, só de olhar para ele, aquilo parece-me um instrumento de tortura medieval. O tipo de coisa em que se amarravam bruxas e infiéis antes de se queimar o corpo deles com ferros em brasa. Também nunca aconteceu. Mas só a subida ao espaldar para mim já era uma tortura medieval suficiente, sem que fosse preciso devassar o meu corpo com ferros pontiagudos. Eu saltava relativamente bem por cima de um cavalo de arções, ou boque. Boque, sim. Era uma coisa pequena, esses cavalos, mas saltar por cima do plinto já não era a mesma coisa. O plinto, como já dissemos, era comprido, tinha vários níveis, podia ficar mais alto ou mais baixo, conforme o grau de sadismo do professor. E uma das coisas mais falhadas da minha carreira como ginasta escolar era claramente ir a correr, meter as mãos sobre o plinto para dar impulso e não conseguir saltar por cima dele, embatendo os meus jovens testículos com toda a força a meio do plinto. Tum! E não me faltava força de vontade. Estão a perceber? Não me faltava. Aliás, a única coisa para a qual eu tinha uma estranha força de vontade na superação do obstáculo era na travessia do plinto. Eu pensava, desta é que vou conseguir, caraças. Desta é que eu vou atravessar o plinto de uma ponta à outra. E tumba, testículos no plinto. Sempre. Tristíssimo. E doloroso. Não deviam fazer aquela parte de cima do plinto mais fofa. Era isso. E os colchões, como tu dizias outro dia, Vasco, os colchões das aulas de ginástica são ridículos. Alguns são tão finos que eu nem sei se aquilo não estará mais próximo de um tapete do que de um colchão. De que é que adianta? De que é que adianta? Uma das coisas mais dramáticas das aulas de ginástica era a maneira como aniquilavam qualquer esperança que tivéssemos de engatar miúdas. Porque eu já era um rapaz tímido e acanhado, mas pronto, havia dias mais inspirados em que eu até era capaz de lhes proporcionar conversa interessante no recreio. Daí a pouco chegava a aula de ginástica e qualquer ideia de coolness que elas tivessem de mim antes de entrarmos no ginásio era rapidamente substituída por trágica desilusão. Não só quando eu ficava encravado ao meio do plinto, mas também por não conseguir dar uma cambalhota direita, por me desviar com medo das boladas no vôlei, por quase verter lágrimas de terror quando o professor nos obrigava àquele exercício tenebroso de subir por umas cordas quase até ao teto do ginásio. Enfim, as aulas de ginástica pretendiam dar-nos um corpo saudável e bonito, mas na realidade, para muitos de nós, só serviam para arrasar a pouca autoestima que já tínhamos. E não era só a autoestima, era a estima dos outros por nós, sobretudo das outras. E isso era muito, muito cruel. Coisas bizarras que aconteciam no meu tempo escolar
escolar relativas à ginástica. Uma, a tentativa de criar aulas teóricas de educação física. Epá, sim. Que é uma coisa que hoje parece que é mais comum. Sim, sim. No meu tempo fomos cobaias disso e eu devo dizer que não desgostei. Tudo o que implicava estar sentado com uma caneta na mão, para mim, era exercício suficiente. Outra, a dada altura, não sei se convosco isto aconteceu, mas o folclore fez parte dos programas de educação física. Não. É verdade, é verdade. Epá, é verdade, é Já verdade. não apanhaste isso? Não, é verdade, é Eu verdade. também não. Os professores ensinavam-nos a dançar folclore, o que era bombasticamente humilhante. E também cantavas. E para mim, não, isso era uma gravação, não. Era só os gestos. Ah, pá, eu lembro-me Bom, mas isto era humilhante, duplamente humilhante. O meu professor, penso que era do 10º ano, achou que os rapazes não deviam ser obrigados a dançar o vira. E sugeriu, ok pessoal, os rapazes vão jogar a bola lá para fora, as meninas dançam folclore. Isso era ótimo para ti. E a questão é, onde é que isto me põe? Põe-me com as miúdas, é onde me põe. Como eu era trágico a jogar a bola, tive de passar pela humilhação de dizer ao meu professor, será que posso ficar aqui a dançar folclore? Eu E fiquei. vira. E por falar em miúdas, abençoada a sorte delas, podiam não ir à ginástica de vez em quando, graças àquele momento do mês. Sim, sim, Como eu não conhecia bem o funcionamento do corpo humano, tentei uma vez usar essa desculpa. Não resultou. Tu preferiste a frase todos não posso que estou com o período. Estou com o período. Disseste tu. Sim, não, é impossível isso acontecer. Então, sendo assim, vou para a corda. Pá, eu usava essa desculpa todas as semanas ao ponto do meu professor me dizer: "Oh, Wanda, vá ao médico, isso deve ser uma doença." Oh, Wanda, você tem Todas as semanas. Edição disponível, como todas as outras, em podcast em radiocomercial.clix.pt. Quer vá de fato de treino ou não. Faltam 11 minutos para as 10 da manhã. De Diogo Beja Show já a seguir.